Você tem sentido os impactos da lua cheia, essa lua cheia que está acontecendo nos últimos dias? Pois é, vamos conversar um pouco sobre isso neste vídeo, aproveitando para convidar você para se inscrever aqui no canal do Prof. Kardec, tá? O canal do Prof. Kardec é um canal que fala de espiritualidade, de uma espiritualidade livre, de uma espiritualidade do cotidiano, trazendo contextualizações e ressignificando muitas situações do passado. É um canal que traz para você essa condição de liberdade, sem dogmas, sem os aspectos religiosos que aprisionam. Aqui nós falamos de vida, de espiritualidade, de transcendência, aqui de uma espiritualidade livre, de uma espiritualidade independente. Este é o nosso propósito. Aqui nós lançamos ideias e reflexões sobre o processo do despertar espiritual, da expansão consciencial e, bem mais do que isso, também nós trazemos informações exclusivas, trazemos um conteúdo qualitativo, vídeos que trazem reflexões profundas sobre a vida, sobre nós mesmos e também buscamos lançar questionamentos, né? E trazer aspectos que você dificilmente vê em outros canais, inclusive às vezes também com um conteúdo exclusivo. Por isso, convido você para participar aqui do canal do Prof. Kardec, tá? Dê uma olhadinha no nosso conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. Temos tido um feedback muito bom, muito interessante nos últimos dias, nos últimos meses, e isso tem realmente nos dado essa alegria. Eu convido a você para fazer parte então dessa família aqui do canal, que você possa se inscrever, ativar o sino das notificações, porque nós temos vídeos a qualquer momento. A qualquer momento lançamos vídeos. Também nós lançamos lives surpresas também. Então é importante que você ative o sino das notificações e esteja com a gente, acompanhando o nosso conteúdo e interagindo conosco aqui no canal do Prof. Kardec, tá? Dê sempre uma olhada na descrição dos vídeos, porque tem sempre também informações, às vezes, adicionais, links também para um material complementar, às vezes, do que eu aqui falo, e também, em alguns momentos, textos interessantes, informações importantes, como também, às vezes, também link para grupo de WhatsApp, informações relativas a curso, grupo de estudo, coisas que você pode também ter interesse. Então você dê uma olhadinha sempre nas descrições dos vídeos, ok? Muito bem. Bem, além dos fatos externos que têm acontecido nos últimos dias, e esse nós já tocamos nesse ponto num vídeo anterior, e costumeiramente tocamos nesse ponto das coisas que vêm acontecendo no mundo, das coisas que vêm acontecendo com a Terra, dos fatores políticos, sociais, econômicos, todas essas questões que estão aí para todos nós percebermos, né? E inclusive acompanharmos, porque, como falo sempre, o ser desperto não é só aquele ser que tira o dia só para meditar, orar, né? Fazer yoga, ou apenas ficar no momento de introspecção. Além disso, que tudo isso realmente é muito importante, o ser desperto precisa também buscar estar minimamente informado sobre os aspectos sociais, políticos que nos cercam, porque todos esses fatores que aparentemente destoam e não tem nada a ver com espiritualidade, todos esses fatores estão intrinsecamente conectados. Há uma conexão de todas as coisas. E há os múltiplos saberes para nos indicar caminhos, possibilidades, né? Conjecturas, maneiras de nós podermos interagir melhor com este mundo e com as situações que nos cercam. Por isso, decisões políticas, decisões sociais, elas refletem diretamente na vida dos indivíduos e nas perspectivas de cada um de nós. Além disso, decisões políticas na Terra representam decisões e comandos no campo da espiritualidade, no campo astral, no campo espiritual.
Por isso é importante a gente sempre buscar o que está no oculto, no invisível. E no invisível vem comandos e orientações e influências para com aqueles que governam encarnados. Por isso que há uma conexão direta e há o que se chama de um governo oculto, de um governo invisível, que comanda a Terra. Esse é um tema sempre interessante e que a gente vai entrar nele nos próximos vídeos, mais a miúde também num curso que vou oferecer, e você depois pode dar uma olhada na descrição do vídeo para se quiser participar. Bem, com relação à Lua, vem trazer uma reflexão também profunda para nós. Não sei se em você aconteceram alguns impactos, mas esta Lua está promovendo um impacto muito grande em várias pessoas. Várias pessoas têm sentido nos últimos dias algumas situações pessoais com relação a essa lua cheia específica, tá? Claro que a lua por si só, diante de todas as suas fases, ela promove interações, né, para com a natureza, interações com as marés, interações já conhecidas e naturais. Mas aqui eu me refiro de maneira específica, a essa lua agora cheia que nós estamos vivendo e que nos últimos dias tem causado em algumas pessoas, e não são poucas, várias situações, como por exemplo, algumas pessoas têm ficado mais introspectivas, tentando compreender o que é que anda acontecendo. Muitas vezes também esta lua cheia tem feito as pessoas terem aspectos físicos, sensações físicas diferentes, estranhas nos últimos dias. Algumas pessoas podem ter tido sensações de enfermidades aparentes, que na realidade não é uma enfermidade de fato, mas sensações físicas de enfermidade, dores nas articulações. Outras pessoas têm tido febre, tiveram um estado febril, dor de cabeça também. Além de que outras pessoas tiveram uma grande instabilidade emocional e estão tendo nos últimos dias oscilações de humor, instabilidade emocional, né? Também algumas perturbações mentais no sentido de interrogações, no sentido de dúvidas, no sentido de medos, né? Medos de futuro, medos do futuro, medos do presente, preocupações pessoais e preocupações com a família, com os seus entes queridos, né? Coisas desse tipo têm acontecido nesses últimos dias. Além de sensação térmica, assim, algumas pessoas também tiveram uma sensação térmica de muito frio, um frio excessivo, um excesso de frio, foi sentido um excesso de frio. Eu mesmo tive uma sensação térmica de um frio talvez maior do que realmente estava, né? No local que estou residindo, que está frio aqui realmente, mas foi um frio além do que estava montado, uma sensação térmica de um frio muito grande, né? Além de que outras pessoas podem ter tido também ondas de calor, né? Uma sensação térmica diferente de acordo com onde você mora, né? Várias coisas vêm acontecendo também. Algumas pessoas tiveram rompantes, alguns ataques de agressividade. Enfim, esses sintomas, essas sensações variam. Mas esta lua cheia específica, ela é diferente das demais, diferente no sentido de que ela tem uma força, tem tido uma força, um impacto ainda maior nas pessoas. Agora, quando eu falo isso, não é logicamente em todas as pessoas, nas pessoas que estão tendo uma sensibilidade em relação a essa lua. Geralmente, essas pessoas que vêm sentindo isso são pessoas que têm sensitividade, mediunidade, paranormalidade, de uma maneira mais aguçada, né? A grosso modo, se sabe que todos são médiuns, claro. Mas
é importante também sempre colocar um asterisco em relação a isso, porque senão a gente vai relativizar tudo, né? A gente passa a relativizar tudo na vida. E relativizar tudo também não é algo inteligente, ao meu ver. Porque a partir do momento que a gente diz todos são médiuns, aí parece que ficou uma coisa assim muito banalizada, não é? Muito banalizada, e que a José, Maria, João, Fernandinho, Josefa, todo mundo sente a mesma coisa, todo mundo é igual nesse aspecto. Não é. A mediunidade, ela tem escalas diferentes, né? E em cada pessoa vai ter um propósito diferente. E, aliás, essa palavra propósito, objetivo, é a palavra-chave também com relação a essa lua cheia. E esses aspectos que eu falei e essas sensações estão nos concitando para um renovar, para um novo processo, para deixar o passado para trás, deixar o passado ser enterrado. Ou seja, esses aspectos, essas sensações, se você tem sentido nos últimos dias, e aí você pode comentar aqui também no vídeo, deixar seus comentários, falar o que você tem sentido, se é que você tem sentido, o que você tem sentido nos últimos dias, fisicamente, psicologicamente, o que é que você tem sentido nos últimos dias em relação a essa lua em específico, tá? E com relação a isso também, um fator interessante é que essa lua quer trazer para nós a reflexão de recomeços, quer trazer para nós a reflexão também de aprofundamento àquilo que nós temos como objetivo transcendente, o que nós temos também como um aprofundamento do nosso propósito maior, do nosso propósito soberano de vida, porque todos nós temos alguns objetivos, gostamos de algumas coisas, temos predileções, facilidades para algumas áreas, mas dentre essas áreas vai existir aquela área onde há um propósito soberano. Dentro desse propósito soberano, para esses seres despertos e que têm no aspecto da espiritualidade, da expansão consciencial algo maior, é o momento de você mergulhar mais profundamente, mergulhar de cabeça em seus aspectos espirituais. Aqui na descrição do vídeo vai ter um pequeno texto falando sobre essa lua. Eu quero que você dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. Vai ter um pequeno texto falando e detalhando algumas coisas a mais sobre essa lua cheia, tá? Então, essa lua está nos concitando coercitivamente, de fato, a nos aprofundarmos mais diante do seu propósito. Qual é o seu propósito maior de vida? Propósito transcendente, propósito para o momento e para a transcendência. Não é aqui um propósito pequeno, chulo, apequenado, é um propósito realmente grande. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado no campo da espiritualidade, no campo do despertar? É para que você possa, sem dúvida nenhuma, refletir sobre isso, meditar, orar sobre isso e buscar um aprofundamento de vez nessa situação. Deixar dúvidas, deixar medos, deixar ansiedades desmedidas e principalmente se livrar da culpa e do remorso de situações do passado, deixar o passado morrer, de fato. O seu passado não significa mais nada para você, mas você pode dizer: ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu isso, que até hoje reflete na minha vida. Ok. Enquanto você alimentar cada vez mais tudo isso, esse passado de fato não vai morrer. Então é importante que você possa matar o passado definitivamente. Se olhar como um ser que está nascendo agora, seja aos 30, aos 40, aos 50, não importa. Você está renascendo agora. Não se sinta atrasado ou atrasada perante a vida. Ah, mas eu fiz isso, eu errei, eu de certa forma perdi tempo numa coisa, perdi tempo noutra. Não interessa. Você agora está nascendo novamente. Pense assim: eu estou nascendo agora. Eu me liberto de todo o passado. Eu me liberto de toda culpa e de todo erro. Então, para mim, não tem nada de atraso. Eu estou no meu tempo. Eu estou na minha ressignificação de tempo e de vida e de propósito. Portanto,
Para mim, eu estou nascendo hoje. Se eu estou renascendo hoje, o que importa é o agora. O que importa é este momento. Não importa o que passou, não importa se eu perdi 5, 10, 15 anos diante de uma perspectiva que eu tinha do que significava perder. Então, por outro lado, você pode imaginar que você ganhou experiência, você ganhou maturidade, você ganhou sabedoria. Nesse período de tempo que você disse que perdeu, na realidade você ganhou muitas coisas. Ganhou sabedoria, ganhou maturidade, ganhou experiência. Então você não só perdeu, você ganhou. Se você colocar o foco no que você ganhou, você vai ver que valeu a pena a experiência que você teve, ou as experiências, por mais negativas que tenham sido, ou, entre aspas, que você via como perda de tempo, houve uma perda de tempo, um déficit, mas que isso agora não vale ser colocado na balança, porque você tem que pensar que você adquiriu, você somou, você não perdeu, você somou. E no que você somou bagagem, experiência, capacidade de hoje renascer. Então o que vale é esse momento de agora. O que vale é o seu nascimento de hoje. Não se sinta atrasado ou atrasada. Porque essa sensação de atraso também tem muito a ver com este mundo físico, com esse mundo corpóreo e com as exigências da sociedade perante nós. A sociedade exige tais determinadas coisas. Então, quando a gente se coloca num momento de comparação, comparação com o vizinho, comparação com o artista da televisão, comparação com o profissional A, B ou C, comparação com um menino de 18 anos que acabou de passar no vestibular de medicina, né? Ou coisa desse tipo. Então a gente se acha um pouco atrasado ou para trás, porque está havendo aí uma situação de comparação. E essa comparação é sempre indevida, porque você não pode se comparar com A, B, C ou D, porque cada pessoa tem circunstâncias diferentes de vida. Cada pessoa está dentro de um processo reencarnatório diferenciado, de circunstâncias totalmente diferentes da sua, de um padrão de vida totalmente diferente, numa família totalmente diferente, em situações totalmente particulares. Então, a situação de comparação, ela sempre causa frustração, sempre causa uma impressão de que estamos atrasados, estamos equivocados, que nós perdemos tempo na vida. E essa é uma sensação negativa, um impacto que só vai trazer negatividade e que não corresponde à verdade. Isso vem de comparações que geram frustrações e que geram sempre angústia. Então, você deve parar de se comparar com as pessoas. Se comparar, mas eu já tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, não interessa. Você está nascendo novamente. Se você não conseguiu determinadas coisas antes, é porque aconteceram erros que não vale a pena ficar mais nesses erros e também circunstâncias desfavoráveis para você. Então não se coloque culpa diante disso. Não se coloque culpada ou culpado com relação a isso, porque é a vida. A vida tem as suas circunstâncias e, naturalmente, a gente não só está para ganhar, está para perder também. Está para também ter obstáculos. E mais do que isso, como eu acabei de falar, se você focalizar por um lado diferente, você vai ver que você não perdeu, você ganhou. Ganhou maturidade, ganhou experiência, ganhou sabedoria com todo esse tempo que você acha que perdeu. E agora é o momento de você viver, de você aprofundar o que você precisa, sem a necessidade também de ter que fazer isso de maneira redobrada porque eu perdi 5, 10, 15 anos. Não interessa. Você vai fazer dentro do tempo limite da sua condição física, emocional e intelectual. Você vai fazer diante da sua condição de esforço máximo, mas isso não significa que você precisa fazer de maneira redobrada, triplicada. Não, esse também é um equívoco, porque se você quiser fazer de maneira redobrada ou triplicada, você também está se colocando numa condição de obrigatoriedade, de autoescravidão, ainda no aspecto de comparação com outras pessoas e ainda trazendo uma sensação de culpa de 5, 10, 15 anos que você acha que perdeu ainda. Então você tem que tirar esse foco. Você não perdeu, você somou aprendizados e você amadureceu. Ótimo. Então agora você vai fazer o que você precisa fazer.
sem desespero e sem castigar o seu corpo e sua mente por isso. Você não pode castigar o seu corpo e sua mente agora por situações de achismos, de comparações com os outros e com o mundo. Você é o mundo, você é o mundo em particular e deve fazer a sua vida a partir de agora. Esse é um aspecto também muito interessante sobre esse processo do que o silêncio, né, do que a lua, do que a vida está querendo dizer para você nesse momento. E aqui por isso eu estou gravando esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai tocar algumas pessoas que precisam dessa mensagem, tá certo? Então é nesse aspecto que eu quero dizer de que eu até vi um dia desses uma mensagem na internet, um pequeno vídeo que dizia assim: você não está atrasado, você não está em nenhum momento equivocado na sua situação de vida do momento, você está sendo curado, você está sendo curada. Então isso é o que você mais é o que é de mais importante que você pode fazer por você nesse momento. Então, vivemos numa sociedade capitalista, materialista, que cobra da gente, mesmo que silenciosamente cobra que a gente tenha que estar numa produtividade sem fim, o que hoje é visto dentro desse aspecto da psicologia, do estudo sobre o ser, como uma produtividade tóxica. Ou seja, a gente tem que trabalhar o dia inteiro, a gente tem que trabalhar o tempo todo, a gente tem que produzir o tempo todo, não pode parar. Inclusive, essa sociedade da produtividade tóxica, ela transfere culpa para as pessoas quando elas minimamente param, quando elas estão de folga do trabalho, quando elas estão de férias ou quando elas estão no momento de lazer ou de descanso, elas se sentem também culpadas. Culpadas por quê? Porque estão dentro desse processo matrix de exigência, de cobrança o tempo todo, que gera uma autocobrança. É um processo que a pessoa não pode parar, e se parar é porque é preguiçoso, é porque é preguiçosa, é porque está fugindo de responsabilidades, etc. Então é uma cobrança infinita e uma produtividade sem fim, uma produtividade tóxica que remete à pessoa que minimamente para, que ela não tem tempo para o descanso, não tem tempo para o lazer, não pode ter tempo para ela, não pode ter tempo para fazer suas próprias elucubrações, suas reflexões e ter o seu tempo também do ócio criativo, do ócio produtivo, Domenico De Masi. Então trazia isso para nós de que o ser humano precisa de ter seu ócio criativo, de ter seu ócio produtivo. Não é tempo para preguiça, não é tempo para a inércia, mas para uma produtividade diferente, que não está aos olhos da sociedade. Uma produtividade que você não vai estar quebrando pedra para todo mundo ver, mas você vai estar fazendo o seu trabalho, o que você deve fazer do seu jeito. Não importa se a sociedade vai achar que você é preguiçosa, é preguiçoso, é uma pessoa que não está trabalhando. O trabalho é algo que é diferenciado para as pessoas. Tem pessoas que trabalham de uma maneira, tem pessoas que trabalham de outra. Existem pessoas que trabalham com o intelecto, trabalham com a área do saber, do conhecimento e com o invisível, né? É diferente. Então, para quem trabalha com a área do invisível, naturalmente as pessoas não vão ver muito a pessoa estar trabalhando. Claro, a pessoa tem um trabalho em outro ramo, né? Um trabalho que não está aos olhos da sociedade. Enfim, existem várias situações. Pena que, para o olhar da grande massa, não é, não é perceptível, infelizmente. Pois é. Então, diante disso, é importante que a gente possa refletir sobre tudo isso que eu falei. E aqui eu não falei sobre vários aspectos. E principalmente o que, é que essa lua está querendo dizer para a gente. Tudo isso que eu falei. Espero que você tenha se sentido tocado ou tocada. E se você se sentiu, por favor, deixe o like se o vídeo foi positivo, foi instrutivo, foi reflexivo, trouxe uma criticidade importante. Deixe o seu like, tá? Não esqueça o like. Também comente, interaja, dê sua visão, suas sensações e tudo isso. Fale aí, comente. O espaço também é para você interagir, além do like, que você possa comentar.
E se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui na descrição vai ter um pequeno texto falando sobre a Lua e sobre um pouquinho sobre tudo isso que eu falei, trazendo até alguns aspectos adicionais. Por isso que é importante que você olhe a descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. E se foi um vídeo que tocou, que lhe tocou, se foi um vídeo que fez sentido para você, por favor, deixe o seu like.